Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos aprender a fazer pelo GeoGebra a divisão de segmentos em partes congruentes, mas essa construção somente para a potência de 2, ou seja, eu posso fazer a divisão em uma parte, que não é dividido nada, que seria 2 elevado a zero, 2 a primeira, que é em duas partes, 2 ao quadrado, que é em quatro partes, 2 ao cubo, que é em oito partes, 2 à quarta potência, que é em 16 partes, e assim sucessivamente. Existem outras construções que permitem a divisão em qualquer número de partes, mas nesse caso, somente para a potência de 2. Lembrando que a construção pelo GeoGebra, a gente segue o mesmo processo que a construção com régua e compasso, para que a gente possa associar as duas construções. Beleza? Então, vamos à construção, que é o que interessa. Vamos lá, pessoal. Então, eu tenho aqui a tela em branco do GeoGebra, onde eu vou escolher uma medida qualquer, tá, pessoal? Vou colocar aqui segmento com comprimento fixo no terceiro botãozinho, e eu vou colocar esse segmento com a medida de 12. Professor, por que 12? Pode ser qualquer medida, né? Eu tive que escolher uma aqui, a gente fazer a nossa construção, mas provavelmente, quando você receber sua atividade, ela já vai estar com esse segmento aqui para você fazer a divisão. Então, primeira coisa que eu vou fazer, já vou deixar limpinho aqui, coloquei aqui na setinha, cliquei na tela em qualquer lugar, exibir eixo e exibir malha. Legal. Ah, tem um F aqui, que é o nome do segmento, vou tirar também. Na setinha, selecionei, cliquei com o botão direito, exibir rótulo. Você já deve ter visto isso em outras aulas, mas vamos lá. Digamos que você não sabe a medida desse segmento. Então, clique nele, pessoal, com a setinha e veja que está lá do lado a medida, ó, 12. Mesmo que não tivesse, você poderia fazer testes, né? Então, pessoal, se esse segmento tem 12 centímetros, para que eu possa traçar a mediatriz e, consequentemente, encontrar o ponto médio, eu teria que abrir com uma medida maior do que a metade, o meu compasso. Quanto é a metade de 12? 6. Maior que a metade? Pode ser 7, 8, 9, 15. Não precisa de tudo isso, né? Vamos abrir com 8, então. Então, sexto botãozinho, círculo, centro e raio. Clico em A, coloco 8. Clico em B, 8 também. Então, eu já tenho a construção do peixinho ali, ó. Professor, mas ficou meio poluído. A gente já sabe, né, galera, que dá para deixar isso mais limpo, clicando no mesmo sexto botãozinho em arco circular. E dessa vez eu não vou deixar o peixinho. Poderia, professor? Claro, mas a gente vai deixar os arquinhos para ficar ainda mais limpo. Lembrando que, para que eu faça o arco, muita gente tem dúvidas sobre isso. Eu vou clicar primeiro no centro da circunferência que eu quero fazer o arco. Aonde começo no arco e aonde termino, porém, sempre no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário do giro do relógio. Já tenho aqui o primeiro arquinho. Agora vamos fazer o segundo. A, que é o centro, onde começa, onde termina. Agora em B, aonde começa, sentido anti-horário, e aonde termina. Em B, aonde começa e aonde termina. Cuidado para não confundir sentido anti-horário, tá? Vou aqui na setinha, galera, e vou deixar isso aqui mais simétrico para ficar bem bonitinha a construção, né? Acredito que assim esteja bom. Beleza. Agora para eu esconder o que eu não preciso, lembrando que não é excluir, pessoal. Se eu clicar aqui, ó, e deletar, sumiu os arcos também. Não pode. Então dei um Ctrl Z aqui para voltar. Eu preciso esconder. Então eu seleciono, ele fica marcadinho aqui na legenda e eu clico na bolinha azul. Professor, precisa fazer isso um por um? Não. Clica um deles, segura o Ctrl no seu teclado, seleciona todo mundo que você não quer, clica com o botão direito, exibir objeto. Olha lá, ficou escondido. Mas ainda tem umas letras aqui, ó, que não são interessantes para mim. Então, selecione os arcos da mesma forma, segurando o Ctrl. Clique com o botão direito, exibir rótulo.
Agora ficou bom. E trace a sua mediatriz. A mediatriz é uma reta, pessoal. Isso daqui, ó, se eu pegar segmento e fizer isso daqui, ó, isso não é uma mediatriz, porque a mediatriz é uma reta. Então vamos excluir, porque isso aqui está errado. Vamos lá no terceiro botãozinho, reta. Vou no ponto de intersecção entre os arcos, clico uma vez, clico a segunda vez. Isso é a mediatriz. E aonde ela corta o segmento é o ponto médio. Vamos colocar. Vou lá no segundo botãozinho e já apareceu ali, ó, ponto M. Que a gente, vamos, coincidentemente, ponto médio. Vamos tirar esses nomes aqui que não me interessam, né? Setinha, seleciono a reta, esses dois pontos que estão com o nome, botão direito, rótulo. Pessoal, agora eu já tenho a divisão em duas partes. O que acontece agora? Olha que interessante. Eu tenho o segmento AM e o segmento MB. Então tá simples. Eu preciso traçar simplesmente a mediatriz de AM e MB. Aí eu vou fazer a divisão em 4 partes. Então, vamos fazer o mesmo processo. Se a medida completa tinha 12, a metade, ou seja, o AM, ele tem 6. A metade de 6, que é onde eu sei que vai passar a minha próxima mediatriz, está em 3. Então tem que abrir maior do que 3, né? Sexto botãozinho, círculo, centro e raio. Olha que interessante agora. Pessoal, eu vou adiantar um pouquinho o processo para a gente ganhar tempo, tá? Então, clico em A4, que é maior do que 3, né? Em M, 4. E em B, 4. Ah, pessoal, já tá aqui, ó, os peixinhos. Dessa vez, galera, eu vou usar peixinho porque a gente já usou somente o xizinho ali na anterior, né? Então, vamos lá de novo no sexto botãozinho, arco circular. A primeira circunferência que eu vou usar é a de centro A, sentido contrário do relógio. A, começa, termina. Agora na circunferência M, centro, começa, termina. Só que olha a circunferência de centro M sendo usada de novo aqui, ó. Então, mesmo processo. M, começa, termina. B, começa, termina. Sempre no sentido anti-horário. Está muito poluído, professor. Vamos tirar esse polvo aqui que não interessa. Setinha, seleciono. Todo mundo segurando o Ctrl, não esqueçam. Inclusive essa circunferência aqui do meio, né? Botão direito, exibir objeto. Olha que bonitinho. Professor, eu poderia ter feito os arquinhos em cima e embaixo, em cima e embaixo? Claro, galera, ia ficar até mais bonito. Mas como a gente fez uma vez com os arquinhos pequenininhos, a gente fez os peixinhos nas outras. Mas você escolhe o que você achar melhor. Vá lá em reta, em cima e embaixo. Lembrando que tem que ficar sempre pretinho, senão não significa que está no ponto de intersecção. A mesma coisa em cima e embaixo. Professor, pronto, acabei? Não, galera, ainda não. O que eu preciso fazer? Pegar o ponto e colocar aqui e aqui, ou seja, no ponto médio de AM e no ponto médio de MB. Ah, professor, mas ia ficar tão melhor se fosse só o xizinho? Não tem problema, vamos fazer isso agora. Girei a bolinha do mouse aqui para ficar maiorzinho um pouco. Fazer os arquinhos que vocês acham melhor, né? Sentido anti-horário, sentido anti-horário, sentido anti-horário, anti-horário. Agora do MB, vou em M, anti-horário. Agora vai ficar bem bonitinha. Em B agora. Pessoal, por que eu resolvi fazer isso? Para mostrar para vocês que é exatamente a mesma coisa. Eu vou deixar esse daqui bem clarinho, ó. Selecionei e deixei aqui na cor cinza, tá? Para vocês verem que é a mesma coisa.
Então, agora que eu já mostrei para vocês, eu posso esconder, né? Vamos esconder todo mundo que não me interessa. Então, esses arcos. Os pontos também. Só que os arquinhos, galera, estão com nome ainda, né? Então, escolhi esses nomes aqui para ele não ficar tão poluído e a gente deixar a nossa construção perfeita. Os pontos também. Exibir rótulo. Beleza, pessoal, tenho a divisão do meu segmento em 4 partes. Professor, poderia fazer em 8? Sim. Dividiria o segmento AB1 em 2 partes, o B1M em 2 partes, o MC1 em 2 partes e o C1B em 2 partes. Acharia em 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Legal? Vamos só conferir se a medida está certa, galera. Vamos lá, ó. Segmento. Terceiro botãozinho no segundo item. Medida de AB, vou fazer outro segmento aqui. Olhem os nomes, MNAB. Aqui na legenda, ó, MNAB. Ou seja, 12 dividido por 4 dá 3. 3, 6, 9, 12. Professor, e se eu quiser te entregar ainda mais bonitinho, posso selecionar e colocar um de cada cor, escondendo o nome para não ficar tão feio? Claro, olha lá, o M de vermelho, com a setinha, o N de azul, vem em básico e tira o nome, o A de verde e tira o nome, e o B de roxo e tira o nome. Tá feita divisão de segmento em 4 partes congruentes. Ah, professor, mas se eu não tivesse limpado nada disso, ia ficar legal? Acho que não, galera. Vamos dar uma olhada como é que ia ficar. O que você acha de entregar uma atividade assim? Nem se compara, né? Então, vamos continuar fazendo bem bonitinho, como vocês já têm feito. Beleza, galera? Um abraço a todos, bons estudos e até a próxima!